Dá um abraço bem forte. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã. Muito bom esse momento, né? Momento de comunhão. Eu queria saber se nessa manhã tem alguém visitando a gente pela primeira vez. Tem alguém visitando a gente hoje pela primeira vez? Segunda vez? Hoje não temos visitantes. Glória a Deus. Então estamos em irmãos. Estamos em casa. Amém? Sejam muito bem-vindos, amados, nessa manhã. Tudo bem, gente? Bom dia. Como é que vocês estão? Isso, legal. Tudo bem, gente? Bom dia aí. Como é que vocês estão? Até que enfim. E aí, tudo legal? Tudo numa boa? Com as rinites, sinusites e todos os ites que junho tem pra você? Eu tô à base de Spidufen, como é que é o outro negócio lá? Astro e pastilha. Mas no nome de Jesus eu tô curado. É ou não é? É isso aí. Então, tô aqui entusiasmado. Você tá entusiasmado? Você tá vibrante aí no seu coração? Gente, que momento gostoso, né? Com esse time maravilhoso. Você sentiu a presença de Deus? Glória a Deus. E mais do que sentir, compreenda que essa presença habita em você. Uau! Então, a nossa caminhada cristã, ela não é feita de sentimentos, né? Ela não é feita de um pastor que é arrupiado. Sentiu um negócio. Não. A caminhada cristã, ela é de maneira constante, desfrutando dessa presença. Uau! Você pode levantar as suas mãos e agradecer por essa presença. Tem noção que o Rei do Universo, o Criador do Universo, escolheu você para habitar? Cara, isso é grande demais. A minha cabeça não consegue compreender isso de maneira total e absoluta. Mas tem noção que Deus, o Criador de todas as coisas, decidiu ter um CEP. E dentro de você Ele habita. Cara, isso é fantástico demais. Glória a Deus por isso. Que bom que a gente tem essa habitação, né? Que bom que nós somos essa habitação. Que bom que nós podemos desfrutar dessa presença de maneira constante. E se você, por um acaso, está passando por algum tipo de adversidade, dificuldade, e nós somos seres humanos, isso acontece, né? Cristo não escondeu isso da gente. Ele não disse para você, olha, a vida de vocês vai ser um mar de rosas. Depois que batizar, pode ficar tranquilo, tá tudo resolvido. Não é isso que Jesus disse, né? Mas ele vai dizer, olha, vocês vão ter dificuldades, aflições, vai ter o dia a dia. A vida é para ser vivida. A vida é para ser vivida. Mas compreenda que você vai passar por essa vida de uma maneira muito mais tranquila. E mesmo tendo desafios, eu venci o mundo, aleluia, né? Então, se Cristo venceu, nós
nós também vencemos, né? Louvado seja Deus por isso. Você pode celebrar a Deus, você pode glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Quando a gente fala desse entusiasmo, dessa vibração, entusiasmo quer dizer que nós possuímos Deus dentro. Uau! Legal, né? E aí, tu é um cara entusiasmado? É uma pessoa entusiasmada que possui Deus por dentro? Então, meu irmão, aqui é o lugar para você manifestar isso da melhor maneira possível. Eu vou falar de novo, peraí, só pra... Aqui dentro é o lugar para você manifestar isso da melhor maneira possível. Glória a Deus. Então eu queria que você, nesse momento, manifestasse isso também através da sua generosidade. Vamos fazer isso juntos? Vamos? Louvado seja Deus. Vamos celebrar? Vamos celebrar? Glória a Deus. É isso aí. Nós celebramos porque somos generosos. Nós celebramos quando nós entregamos. Porque é fácil celebrar quando a gente recebe, não é? É muito fácil. Quem é que gosta de ganhar um presente? Pô, todo mundo. E aí tu fica, ainda mais aqueles que você não estava esperando, não é? Não é bom? Então, aquele maridão que chega de repente assim, amor da minha vida, me dá teu Pix. Não, peraí. É para pagar a conta? Não. Né? Então, chega com aquele chocolate, né? Chega com aquele presentão que você não estava esperando. Às vezes não é nem uma data especial, mas, poxa, isso é ou não é legal? É bom, né? Mas mais legal ainda é quando a gente celebra quando nós entregamos, né? Quando a gente se doa. E tem gente que acha que esse momento não é um momento importante. Ah, é só um momento que a gente fala aí de recurso e tal. O pastor fala lá umas palavras lá, aí a gente tem que doar lá uns negócios. Meu irmão, deixa eu te situar. Para você ter ideia da importância desse momento e o que ele causa. A palavra vai dizer que a primeira decomposição de uma família, o primeiro assassinato da história, aconteceu dentro de um culto no momento de oferta. Quando a gente olha para Gênesis, a gente observa Caim, Abel, no momento onde eles estavam separando aquilo que eles tinham produzido e que Deus tinha dado a eles. Mas a palavra vai dizer que um separou aquilo que era importante, que tinha valor. E eu não digo quantidade, eu digo valor, ok? Aquilo que era algo primordial. E a mesma palavra vai dizer que outro separou o que deu, o que dava, o que tinha e não deu importância. Mas nosso Deus é tão gracioso, tão gracioso, tão gracioso, que quando Ele vem conversar com essa galera, Ele observa aquelas ofertas e vai dizer, olha, cara, hoje foi assim, mas se você nas próximas pensar diferente, vai ficar tudo bem. Mas isso não foi suficiente. E a palavra então vai dizer que a inveja toma conta do coração, aquele bloqueio começa a crescer. E então, o primeiro assassinato da história acontece. Um irmão matando outro irmão. Não foi em famílias diferentes, não foi na mesma casa, na mesma família. Irmãos, num culto, num momento de oferta. É ou não é importante aquilo que a gente está fazendo aqui? Revela ou não revela algo do nosso coração? Nós costumamos dizer aqui que esse momento de generosidade, ele é um momento onde nós semeamos, né? Onde os nossos recursos financeiros, eles são aos olhos de Deus, não como dinheiro, não como uma moeda, mas eles são como uma semente. E uma semente que é plantada numa boa terra, ela dá muitos... Aleluia. Você quer ter muitos frutos na sua vida? Louvado seja Deus. Diz a palavra que eles já são garantidos para nós. Ó, louvado
Louvado seja. Você toma posse dessa palavra? Glória a Deus. Mas a mesma palavra vai dizer que Deus dá semente ao que guarda. É isso que a palavra diz? Que Deus dá semente àquele que estoca semente. Não, mas que Deus dá semente àquele que semeia. Percebe que não é aquele que colhe? Interessante, não é? Porque Deus poderia, não, eu dou semente para quem é que colhe. Não, mas o texto vai dizer que Ele dá semente ao que? Meu irmão, as nossas sementes precisam ser lançadas no reino. As nossas sementes, elas precisam ser lançadas numa boa terra. E eu creio do fundo do meu coração e tenho essa certeza que essa casa é uma excelente terra para você plantar. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Então se coloque de pé, por favor, ou coloque-se de pé. E eu quero então te encorajar para que você separe a tua semente. Para que você então, assim como diz a palavra, segundo você propôs no seu coração, segundo o Espírito Santo direcionou você, que você faça isso não por algum tipo de pesar ou necessidade, mas que você faça isso com muita alegria no teu coração. Esse não é um momento de derrota, esse não é um momento de tristeza ou que a gente está num cemitério, não é não? Não é não? Mas é um momento de alegria, porque Deus ama aqueles que doam, aqueles que servem, aqueles que se desprendem, aqueles que contribuem com alegria. Louvado seja Deus. Que no MEV você pode fazer isso de diversas formas. Tem o nosso QR Code aí de maneira digital, tem o nosso Pix projetado para você aí, tem a máquina de cartão, tem os envelopes físicos se você ainda é dessa época, se tu nasceu em 1973, né? Você pode utilizar também, mas importante, semeie numa boa terra. Seja um investidor, seja alguém que banca o sonho. Esse lugar tem sido bênção para sua vida. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A gente investe naquilo que a gente gosta. A gente coloca recurso, tempo, sonho, energia naquilo que a gente gosta. Então, seja um parceiro, seja alguém que segura as cordas, seja alguém que investe, que banca os sonhos, seja alguém que faz isso e coloca esse propósito no teu coração. Essa semana nós vimos aqui um testemunho da Carol, né, dizendo, olha, eu tinha uma dificuldade, minha mente era bloqueada com relação a isso, mas no momento que eu decidi pensar diferente, eu ganhei 4, 5, 6 vezes mais daquilo que eu estava almejando, ou daquilo que eu tinha, que eu achava que era a minha segurança. E repara, não tem a ver com uma barganha, não tem a ver com uma questão de, eu dou para receber, ou Deus, está aqui minha semente, ó, lembra dela aqui, hein? Não. Mas hoje nós semeamos, nós nos rendemos, nós doamos, nós celebramos como uma resposta a tudo aquilo que nós recebemos. Louvado seja Deus. Então, com isso no teu coração, honre a Deus, alcance as pessoas e manifeste uma cultura que impacta os de fora. Vai lá.
Louvado seja Deus. Gente, nós estamos caminhando em cima de uma série de mensagens chamada Poços, transbordando além de mim. E hoje nós vamos caminhar, esse é o terceiro episódio dessa série. Deus, a palavra vai dizer que Ele colocou dentro de nós um rio, que de nós fluiria esse rio de água viva. Você é esse lugar pelo qual Deus transborda. Você é esse lugar pelo qual Deus flui e se movimenta. Você crê nisso? Amém, meu irmão. Você deseja ser isso? Você é isso? Glória a Deus. Mas por vezes a gente percebe que os nossos poços são bloqueados, eles são entulhados e a gente passa a não fluir mais. A gente não está seco, a gente não tem o Espírito Santo não deixa de agir em nós, mas nós às vezes bloqueamos esse fluir, bloqueamos esse movimento, a gente bloqueia esse curso, esse fluxo. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19. É um texto que eu gosto muito e eu tive oportunidade já de ministrar e ter algumas palavras. Bota para mim, por favor, a versão ANBV, Nova Bíblia Viva, por favor. E é um texto que eu gosto muito e já usei ele outras vezes. Você, com certeza, acredito eu que já consegue não, que você já ouviu também esse texto. E o texto diz o seguinte, Isaías 43, verso 18. Diz assim a palavra: não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Será que você pode dizer essa frase comigo? Vamos lá. Não? O que aconteceu no passado. Olha só o que Deus está dizendo para o povo, através do profeta. Não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. E é interessante a gente observar Deus dizendo isso, né? Porque o que a gente espera que Deus diga para nós? Lembra das coisas que eu fiz, olha quem eu sou, lembra, olha, eu já fiz um monte de coisa. Então, coloca a tua esperança nisso e tal. Mas a palavra está dizendo para que a gente não fique olhando para o passado. E o próprio Deus, nesse momento, está dizendo, olha, não fica lembrando do que aconteceu, não continua pensando somente nas coisas que eu fiz há muito tempo. Verso 19. Vejam, eu estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que eu já comecei a realizar. Aleluia. Você crê nessa palavra de Deus para a sua vida? E aí, então, vem uma pergunta que o próprio Deus faz. E essa pergunta, ela me intrigou. Nós vamos bater um papo sobre ela hoje. Mas, então, Deus faz essa pergunta. Será que vocês não perceberam? Ou será que vocês ainda não perceberam? E aí, então, vem a palavra de Deus dizendo, olha, eu vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio de uma terra seca eu vou fazer correr um enorme rio. Aleluia. Louvado seja Deus. Feche teus olhos. Pai, está aqui a tua palavra. Nós cremos na tua palavra. A tua palavra é para nós instrução, comida, alimento, direção, discernimento. Ela é para nós a tua revelação, ela é para nós Jesus em papel e tinta. E nessa manhã
nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, para que a tua palavra transforme a gente, para que ela entre nos lugares mais profundos da nossa alma, e faça uma varredura, encontre espaço, uma boa terra, e que ela comece a frutificar e dê bons frutos. Que a gente saia daqui hoje com a nossa mente renovada, curados, em nome de Jesus. Nós acabamos de ler que tua palavra nos garante caminhos em lugares que parecem impossíveis. Uma fonte de vida e de recurso no meio de um lugar que parece seco. É nessa palavra que nós cremos, é nela que nós nos apoiamos. No nome de Jesus, que teu nome seja glorificado nessa manhã através dessa palavra. É o que nós oramos, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. O tema dessa conversa de hoje, eu coloquei como quem vive no passado não flui. Quem vive no passado não flui. E o texto que a gente leu, para mim esse texto ele é extraordinário. Porque ele não está dizendo somente que Deus vai fazer algo novo, que Deus tem algo novo para a gente, ou que Ele constrói caminhos e soluções que parecem aos nossos olhos impossíveis. Mas o próprio Deus faz uma pergunta: será que vocês não estão percebendo as coisas novas que eu estou fazendo? E essa pergunta ela me intrigou, porque como que alguém não percebe o que Deus está fazendo? Como que alguém não consegue observar e não percebe aquilo que de novo Deus está fazendo? E não é de novo novamente, eu estou falando aquilo que é novo, uma novidade que Deus está fazendo. Porque parece meio esquisito isso, não. Deus faz as coisas, a gente percebe, não. Mas o próprio Deus está conversando com esse povo, dando uma palavra ao povo, dizendo: será que vocês ainda não perceberam que eu estou fazendo algo novo, diferente na vida de vocês? E essa pergunta que eu me fiz, ela é respondida: como então que eu não percebo o novo que Deus está fazendo? Porque eu continuo olhando para aquilo que é velho e antigo. Como que eu não percebo o novo que Deus está fazendo? Porque eu estou colocando a minha visão, a minha mente, a minha âncora naquilo que já passou, naquilo que é o passado. Nas últimas semanas, eu creio que Deus tem tratado dos nossos poços. Deus está tratando os seus? Está tratando os meus também. E a gente está aprendendo que Jesus não prometeu que nós seríamos reservatórios. A palavra vai dizer: olha, sobre vocês vai vir o Espírito Santo, vai descer sobre vocês, vocês serão cheios. Mas não para que vocês fiquem obesos. Não para que vocês guardem isso tudo, mas isso vai acontecer para que vocês transbordem, para que vocês atinjam outras pessoas, alcancem outras pessoas. E então Deus promete a nós esses rios, dizendo: olha, do interior de vocês vai fluir um rio de água viva, vai fluir vida, vai fluir esperança, vai fluir graça, vai fluir paz, vai fluir amor. Depois, a gente compreendeu que nós somos os responsáveis por colocar pedras dentro dos nossos poços. E que nós mesmos podemos entulhar os nossos poços. E a gente começou a dar nomes a essas pedras que a gente vai colocando para dentro. E que essas pedras, então, elas podem interromper esse fluxo, né? Elas podem extinguir esse transbordar. E a primeira pedra que nós falamos foi a pedra da obediência, ou a pedra da desobediência.
obedecer não é uma ferramenta de barganha com Deus. Obedecer não compra o amor de Deus. Mas a minha postura de obediência, eu obedeço porque eu respondo aquilo que Ele já fez por mim. E não para garantir ou tentar tirar de Deus alguma coisa que eu consiga. E a gente aprendeu que essa obediência, ela preserva o fluxo daquilo que Deus já colocou dentro de nós. Então, por vezes, a primeira pedra que entulha os nossos poços, que impede a gente de continuar fluindo e transbordar, é a pedra da desobediência. E hoje, eu quero compartilhar com você mais uma dessas pedras que talvez esteja sobre a vida de muitas pessoas aqui. E eu creio que essa palavra é uma palavra oportuna. E nós estamos falando da pedra do passado. Primeira, a pedra da desobediência. Agora, a pedra do passado. Existem pessoas que já saíram fisicamente de determinados lugares, mas emocionalmente continua lá. Conhece alguém assim? Ou às vezes você é assim. Eu costumo brincar que eu conheço um casal de pessoas, é claro que é de pessoas, não é de animal. Porra. Um casal. E que eles moravam num lugar muito ruim. Era uma vida muito simples, uma vida muito aquém daquilo que Deus planeja e deseja para a gente. Então, num determinado momento, a vida foi começando a mudar, o estudo começou a entrar, tiveram novas oportunidades, mudaram de cidade, mudaram de casa. Era um bairro maneiro. Era uma casa sensacional. Mas quando tu entrava na casa, era tudo igual. O chão meio bagunçado com alface, milho, uns negócios assim, sabe? Que o pessoal vai cozinhando e os negócios vai caindo no chão, vai ficando, deixa para varrer só no final do dia. E as cobertas, aquilo que não é uma coberta, mas é um monte de retalho, com um monte de crochê, que foi minha avó que fez. Mas aqui no fundo é um monte de coisa que não é nada. E o jeito que se vestia, a maneira que falava, como se comportava, as panelas. Sabe aquelas panelas tudo já... Aquelas panelas tortas assim, que o fundo fica preto, que você não consegue nem mais... A comida era maravilhosa. Irmão, e olha que eu entendo desse assunto. O fogo que derreteu aquela parte do cabo, sabe como é que é? A comida era maravilhosa, eu ia muito lá comer. Mas você percebe que eu nasci num lugar, minha cultura foi ali, eu vivi ali, eu tive muitas oportunidades, eu mudei de cidade, eu mudei de casa, eu mudei aparentemente de vida, os recursos financeiros começaram a entrar, eu estudei, mas eu saio do lugar, mas o lugar não sai de mim. Fisicamente, saíram de determinados lugares, mas emocionalmente, continua morando lá. E eu fiquei pensando que existe uma diferença grande entre lembrar de algo e viver algo. Todo mundo tem um passado. Ninguém nasceu hoje, pá, assim, com 35 anos. Não é. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, todo mundo carrega as histórias, todo mundo tem as cicatrizes da vida. E o problema nunca foi ter um passado ou ter essas experiências. Mas o problema é permitir que o passado continue possuindo a gente.
Deus pode libertar os seus pés um dia, mas às vezes pode demorar anos para libertar tua mente. Pastor, você está falando que Deus não é capaz? Não, meu irmão, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que Deus pode te mover, Ele pode libertar os seus pés, Ele pode te dar uma direção, você pode começar a caminhar. Mas se você não renovar a tua mente na palavra, e é o que diz a própria palavra, você não vai ser transformado e conhecer a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. É ou não é o que diz o texto? Transformai-vos pela renovação da sua, para que então, de maneira própria, por experiência própria, vocês conheçam e experimentem a boa, agradável e perfeita. Você está afim de experimentar isso? Eu não quero experimentar, não, eu quero viver isso. Eu estou afim de viver isso todos os dias. Mas para que eu viva isso todos os dias, eu preciso renovar e transformar a minha mente na palavra. E às vezes essa libertação da mente não acontece porque a gente mesmo não deixa. E aí a gente fica colocando na conta do diabo um monte de coisa. Mas somos nós que precisamos mudar. Somos nós que precisamos enxergar a vida de uma outra forma. Somos nós que precisamos colocar a palavra para dentro sem nenhum tipo de religiosidade, mas com filtro de Cristo. E a partir de então, crer diferente, pensar diferente e começar a agir diferente. Tem gente que já foi perdoada, mas continua vivendo com culpa. Tem gente que já foi restaurada, mas continua se enxergando quebrado, um caquinho. Tem gente que já foi feito uma nova criatura, você é e possui uma nova identidade, mas parece que continua conversando com a antiga versão de si mesmo. E quando isso acontece, não tem jeito, o rio para, o fluxo cessa, registro, fecha. E é registro, tá, irmão? Não vê que é registro, não. Registro não existe. Registro, tá beleza? Fechou. O rio para. E, meu irmão, rio foi feito para fluir. Esse fluxo, esse movimento, ele naturalmente precisa acontecer. Essa água, ela não volta, ela não para. E olhando para esses movimentos, eu quero compartilhar com você ao menos 3 movimentos desse rio, dessa água que flui. E o primeiro deles parece óbvio, mas tem uma amiga que disse, o óbvio precisa ser dito. E o primeiro movimento é que o rio de Deus sempre corre para frente. Vamos dizer isso juntos? O rio de Deus sempre corre para frente. Ele não dá ré. Não. O rio de Deus sempre corre para frente. A gente olha para a natureza. Nenhum rio que é saudável volta para a sua nascente. Você já percebeu isso? Nenhum rio que flui faz retorno e volta para a nascente. Mas todo rio segue, ele avança. Ele encontra obstáculos, mas ele desvia, algumas vezes passa por cima. Ele continua correndo e vai criando vida em volta. Mas quem para não é rio, é lago. Percebe a diferença? Rio, lago. E não é o sul, é lago.
Quem para é lago, mas quem flui é rio. E eu acho interessante porque Jesus escolhe justamente essa imagem para exemplificar isso para a gente, porque, meu irmão, a vida no Espírito Santo é uma vida de movimento, aleluia. Quem tem a vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo, não fica parado, se movimenta. E não é qualquer tipo de movimento, é movimento inteligente. Porque tem um monte de gente que se movimenta, cansa e fala assim, eu não consegui sair do lugar. Está fazendo movimento errado. A vida no Espírito é movimento. E para nós que somos gente da nova aliança, que temos a graça de Deus sobre a nossa vida, a graça de Deus, Cristo Jesus, nunca nos prende ao ontem. Aleluia. Jesus chega para o cego, e o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então vê. Esse cara não foi no oftalmologista no dia seguinte. Jesus chega para o coxo, o que você quer que eu te faça? Eu acho essas perguntas, para mim era piada. Eu acho que Jesus tinha um senso de humor enorme. O que você quer que eu te faça? Eu quero andar. Eu quero andar. Levanta, anda, pega a tua maca, pega a tua capa aí, pica a mula. Pica a mula, meu filho, vai andar. Esse cara não voltou para o mesmo lugar antes, sentou lá e fingiu que estava coxo só para tentar ver umas esmolinhas de novo. Ele seguiu a vida. Quem tem um encontro com Cristo, quem tem um encontro genuíno com a graça de Deus, não para na vida, mas continua fluindo, continua em movimento, continua o fluxo. A graça de Deus não prende a gente ao ontem, mas ela sempre conduz a gente ao amanhã. A palavra vai dizer que é de fé em fé, de glória em glória. É um dia de cada vez, é um dia de cada vez. Mas é sempre... Calendário anda para trás. Mesma coisa. A nossa vida no Espírito, debaixo da graça de Deus, não deve ser uma vida estagnada, parada, na média, medíocre. Mas deve ser uma vida de constante movimento. Pastor Lúcio falou aqui na quinta-feira, meu irmão, esse cara uma hora vem com barba, uma hora vem sem barba, uma hora ele escreve, uma hora ele faz curso, uma hora ele está fazendo mentoria, uma hora ele está na televisão, uma hora... É isso aí mesmo. Água parada da dengue. Camarão que dorme, a onda leva. Se movimenta, pega aquilo que você sabe, aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que são as tuas habilidades, que Deus te deu. E não enterra não, vai frutificar. Vai dá teus pulos, faz teu corre. Ué? E essa semana eu tive umas conversas que foram muito legais, porque, sem saber, eu fui conversando com essas pessoas exatamente o que a gente ia compartilhar na palavra. E o pessoal aí que corta cabelo e está tentando aí, pensar um negócio diferente, meu irmão, mete a cara. E eu já mandei um monte de coisa no Instagram, assim, olha aqui, olha isso aqui, olha essa ideia, olha isso aqui. Galera que vai empreender, meu irmão, mete a cara. Sarinha aí construindo a salinha não, a sala. Aqui em cima e tal. Meu irmão, mete bronca. Duas opções, ficar parado, acostumado e conformado, ou me movimentar e buscar novas oportunidades. E a palavra vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Porque o pessoal logo pensa no cigarro, no sexo, na droga. Ah, não, é que eu não posso ser como o mundo. Bíblia debaixo do braço. Não. Não tome a forma ou o formato medíocre do mundo.
Pastor, mas eu não estou em Marte, eu estou no mundo. Eu sei, irmão, eu também. Mas não se conforme com aquilo que é raso. Não se conforma com aquilo que é o mínimo. Porque Deus não nos criou para o mínimo. Mas a palavra dele vai dizer que ele tem para nós vida e vida em abundância. Aleluia! Louvado seja Deus. E é em cada aspecto da nossa vida. A graça de Deus não prende a gente ao ontem, mas ela sempre nos conduz para o amanhã. E eu fiquei lembrando, tem um exemplo que é muito famoso, Gênesis capítulo 19, verso 26. A gente vai ver uma história famosa que é a esposa de Ló. Tem aquela música antiga, né? E olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló. Só porque olhou para trás. Virou uma estátua de todo mundo velho. Não que necessariamente ela tenha olhado para trás naquele momento, congelou. Não é isso que a Bíblia, o contexto e a Bíblia diz, mas olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. A palavra diz que Deus dá uma palavra àquela cidade e ele vai destruir aquele lugar. E ele então tira essa família de maneira antecipada e o que dá a entender é que durante enquanto essa destruição está acontecendo. Mas, ao olhar o texto, me parece que a mulher de Ló não somente estava andando para frente, olhando para trás, mas o que dá a entender é que ela retorna num momento que não poderia. E com essa destruição, então, a Bíblia diz que caía fogo e enxofre e destruiu e queimou aquela cidade. Então, pelo menos ao que me parece, é que ela, retornando, é atingida por essas coisas e então já era, perde sua vida. Ela já tinha saído de Sodoma, é o que diz a palavra, mas Sodoma não tinha saído dela. Parece que o corpo dela caminhava para frente, mas o coração continuava preso lá atrás. É por isso que os nossos olhos são aonde? Na nuca. Nossos olhos não são na nuca. Nossos olhos apontam sempre para frente. É para a gente olhar para frente. E essa talvez seja a fotografia espiritual de muita gente. A gente está na igreja, mas a gente continua vivendo na culpa. Nós estamos em Cristo, mas a gente continua preso aos nossos erros antigos e do passado. A gente está numa relação, mas a gente continua sofrendo pelas feridas anteriores. A gente está vivendo uma nova estação, mas a gente continua alimentando as dores que Deus já queria curar. Meu irmão, isso é perigoso demais. E aqui eu queria fazer uma reflexão pastoral com vocês. Porque provavelmente Deus nunca tenha te pedido para que você esquecesse das coisas. Mas certamente Deus pediu para que você não vivesse lá nesse lugar. O salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É ainda que eu. E não é ainda que eu fique lá. Não é ainda que eu me estabeleça e construa uma cabana, uma tenda e more no lugar da sombra da morte. Não. Mas ele está dizendo, ainda que eu... É um lugar de passagem, não é um lugar de morada. E mesmo que eu passe por esse lugar, você está comigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Lembrar pode gerar em nós gratidão,
Mas morar no passado produz em nós prisão. Diz a palavra Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu irmão, nós somos livres. Será que você pode dizer isso assim? Eu sou livre. Agora fala com quem acredita nisso. Vai! Isso, aleluia. Nós somos livres. E se nós somos livres, não vai ser o meu passado que vai me aprisionar. O segundo movimento é um movimento onde o passado ele pode assumir muitas formas. Como assim, pastor? Existem pessoas que vivem presas ao fracasso. Eu tentei uma vez, investi, fiz, gastei, energia, recurso, tempo. Eu errei, eu destruí tudo, eu não mereço. Fracassei. Ficou lá. Novas oportunidades surgem, a vida vai te levando para outros lugares e tal, mas o tempo todo, aquela época que era boa. Já ouviu isso? Era bom mesmo, sem internet, sem ar-condicionado, sem luz elétrica, devia ser uma maravilha mesmo. Errado somos nós, que não andamos a cavalo na carroça. Que tem que fazer força na embreagem e quando faz a curva, a porta abre. Vocês estão rindo? Eu já passei por isso já, gente. Vidro elétrico? Não, eu gosto de botar a chave de fenda assim, cravada no vidro, para travar o desgaste do negócio. Aí você conversa com a pessoa, são sempre as mesmas piadas. São sempre as mesmas histórias. Porque quando eu estava lá, quando eu fiz aqui, quando. Assim, irmão, já tem 50, 60. Vamos lá. Existe quem também vive preso às feridas. E, meu irmão, todos nós temos feridas. Todos nós temos. Fizeram isso comigo. Me abandonaram, me traíram. Isso já aconteceu com todo mundo aqui dentro. Você já foi abandonado, já traíram você, já fizeram um negócio que não deveriam. Mas, e aí? Então eu vou viver preso a isso? O resto da minha vida vai ser por causa disso? Eu tenho 36. Estou pensando nos próximos 36. E eu vou fazer a mesma coisa? Não dá. Não dá. A gente precisa andar para frente. O rio precisa continuar fluindo. E mais do que fluir, transbordando, atingindo outras pessoas. Vocês são parte desse rio fluindo, porque eu nunca me imaginei aqui bater um papo desse com vocês, por exemplo. Isso é fruto de um fluxo. Como também chutar o balde às vezes também é... Estou botando umas pedras para dentro. E esse dia eu tentei chutar, mas não foi o balde, eu chutei a porta lá de casa. Aí meu dedo está até roxo. Eu fui no médico, não fraturou, mas eu peguei o travesseiro, botei na cara. E eu disse uma palavra que todo brasileiro diz: biscoito. Glória a Jesus. Não foi não, irmão. Desculpa, mas não foi não. Doeu, mas doeu.
A Dani riu da minha cara, gente. Sabe por quê? Porque eu tinha acabado de pegar o Gabriel assim, e brincando com ele assim, eu fiz mais forte, ele bateu o dedinho dele na porta. Veio a cavalo, gente. Eu falei para ela, amor da minha vida, tem problema não, vingança tá tranquilo. Mas existem pessoas que vivem presas aos pecados antigos. Pararam de rir, né? É o meu pecado de estimação. De vez em quando eu abro a gaveta e pego ele. De vez em quando eu abro o armário e ele está lá, prontinho para me dar um abraço. E eu não estou falando do Ricardão. Ou tô, né? Sei lá. Mas tem gente que vive presa aos pecados antigos, aos vícios, às coisas que já devem... Meu irmão, você é uma nova criatura? Diz a palavra que as coisas velhas já... Eis que tudo se faz. Yes. Existem aquelas pessoas que não necessariamente ficam presas a um problema, mas ficam presas às melhores fases da vida. E isso também é um problema. Não necessariamente a história tem a ver com uma dificuldade, uma derrota, uma traição, não. Mas teve um momento da vida muito bom, fazia de tudo, tinha de tudo, recheado de amigos em volta, e viagens, e recurso financeiro, e a família aparentemente estruturada, parecia que estava tudo bem. Foi uma excelente fase. Mas hoje vive outra coisa. E aí o tempo todo fica... Não, mas era assim. Não, porque minha vida era essa. Não, porque eu fazia daquele jeito. Não, mas daquele jeito que eu fazia, eu escrevia as coisas no papel. E não, mas funcionava. Meu irmão, acorda. Hoje em dia a coisa é diferente. Os estudos estão falando que a inteligência artificial é como se fosse o fogo para o ser humano lá atrás, que começou a cozinhar com fogo. Tem noção na revolução que nós estamos vivendo hoje? Você precisa estar antenado. Você precisa estar ligado no que está acontecendo. E nós, como comunidade, como igreja, somos uma igreja que vai te espetar nisso também. Não acha que a gente vai ficar aqui lambendo tua ferida, achando que, tadinho. Todo mundo tem um celular aqui com internet. Pastor, mas meu plano é aquele, não. Tá bom, irmão, tu usa ou não usa? Tu pode ver Ana Maria Braga ou estudar alguma coisa. Tu pode ficar vendo as piadas do Facebook, ou pode, sei lá, ver uma palestra sobre empreendedorismo, ou as novas tecnologias, ou sei lá, uma receita e fazer dessa receita um produto que você venda e vai viver a sua vida de outro jeito. São escolhas. Escolhas. Até as vitórias antigas, elas podem impedir um novo milagre. Eu fiquei lembrando de Paulo. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Esse eu quero ler com vocês. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Pediu os midianitas aí para botar para nós. Brincadeira. Os midianitas perderam. Vocês são tudo povo de Deus. Aleluia. Olha só o que Paulo está dizendo. Gente, eu não sou tudo aquilo que eu queria ser ainda. E quando eu olho para essa frase, eu me vejo pra caramba nela. Porque eu também não sou tudo aquilo que eu queria ser. Você é tudo aquilo que você queria ser? Chegou nesse lugar de, está resolvido. Eu também não. Eu não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas, porém, eu estou concentrando
todas as minhas forças, todas as minhas energias em insistir numa única coisa. Olha só o que Paulo está dizendo. Eu não estou tentando uma vez e abandonando. Eu não estou fazendo um negócio que é o que dá. Mas ele está dizendo, olha, eu estou concentrando todas as minhas energias e eu estou insistindo, não é num monte de coisa não, em uma. E ele vai dizer o que é. Esquecer o passado. Eu estou me esquecendo do passado, as coisas que para trás ficam, e eu estou aguardando de maneira esperançosa aquilo que está na minha frente, verso 14. E eu estou me esforçando para chegar nesse lugar. Para chegar nesse lugar de futuro. Nesse fim de corrida. E ao chegar nesse fim de corrida, eu sei que eu vou receber o prêmio para o qual Deus me chamou. Aleluia. Meu irmão, quem escreveu isso foi Paulo. E ele tinha todos os motivos para viver olhando para trás. O passado dele carregava culpa, perseguia os cristãos, matou gente. Mas também carregava um monte de título. Diz a palavra que ele foi instruído pelo cara mais inteligente da época dentro daquilo que era a religião e os fariseus, ao estudo e à prática da lei. Pensa num cara inteligente hoje aí. Imagina que Paulo foi o cara que estudou com esse cara de maneira próxima. O cara sabia. Era inteligente. Carregava um monte de título, tinha prestígio, ele tinha conhecimento até da religião. Mas diante de tudo isso que ele tem, num texto ele vai dizer, olha, quando eu conheci Jesus, eu peguei tudo isso que eu achava que era bom demais. Eu peguei tudo isso que era a prática da lei e que tudo que eu aprendi, que eu andava com peito de pombo, sabe como é que é? E que eu achava isso bom demais. E eu considerei isso como fezes, esterco. E esse mesmo Paulo está dizendo, ele continua dizendo, isso para mim não é nada, porque eu estou concentrando as minhas forças e a minha energia para uma coisa, esquecer do meu passado. Esquecer quem eu fui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Aleluia. Deus está dizendo para nós hoje, esqueçam do passado. Esqueçam do seu passado de culpa e também do seu passado de títulos e prestígio. Mas deixe isso para trás e começa a correr. E corre olhando para frente, porque quem corre olhando para trás, tropeça. Já tentou? Não faz não. Vai dar ruim. Vai tropeçar. O terceiro movimento é que a graça de Cristo, ela muda a nossa relação com o passado. Vamos dizer isso? A graça de Cristo muda a minha relação com o passado. O Evangelho, ele não apaga a sua história. Pastor, isso é heresia. Deus nos deu uma vida nova, uma nova natureza. Você fala o tempo todo que Ele não faz uma reforma, mas que Ele
constrói algo do zero totalmente novo. É exatamente isso, meu irmão. Mas ele não apaga a tua história, ele ressignifica a tua história. E para mim isso é algo muito poderoso. José continuava tendo sido vendido. Mesmo lá no final, como grão-vizir, como um governador daquilo. Diz a palavra que lá na frente, quando ele encontra os seus irmãos, ele chora e grita. Porque ele lembrou do que eles tinham feito com ele. Mas perceba que mesmo sendo colocado numa cisterna, mesmo sendo vendido, para mim, quem continuava preso não era José, mas eram os irmãos. Porque José, a vida andou, o rio fluiu. Agora, dá para imaginar esses irmãos chegando em casa, porque tinham acabado de colocar o cara dentro de uma cisterna. Como é que foi a noite desses caras? Tu acha que eles dormiram tranquilão? Nunca mais tocaram no assunto, fingiram que nada aconteceu? Dá para imaginar os anos passando. E isso, igual pedreiro com aquele negócio. Como é que é o nome daquilo? Ponteira. Tá. E faz barulho, né? Tá. Imagina isso aqui. Quem era preso? José ou os irmãos? Pedro continua tendo negado Jesus. A gente faz um monte de sermão falando essas coisas, usando como exemplo. Paulo continua tendo perseguido a igreja, mas, meu irmão, nenhum deles passou a ser definido por isso, aleluia. Porque a graça de Deus muda por completo a nossa identidade. Louvado seja Deus. A nossa história, ela pode explicar um monte de coisa, mas ela não determina quem nós somos. Sua história não determina quem você é. Diga isso com convicção. A minha história não determina quem eu sou. Aleluia. Deus está curando pessoas aqui hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. É um texto famoso. Vai dizer, olha, se alguém está em Cristo, vocês já sabem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O texto termina aí. Bota para nós aí, gente. Vamos lá, corre comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura, uma nova criação é. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Aleluia. Teve início uma vida do mesmo jeito que a outra. Teve o início uma vida um pouquinho melhorada do que a antiga. Gente, interpretação de texto, gente. É isso mesmo? Vocês têm certeza? Mas teve início uma nova vida. Aleluia. Não é uma versão melhorada. É uma nova criação. Deus não faz reforma, Ele faz uma nova vida. Aleluia. Pastor, mas eu estou em frangalhos. É o pó da rabiola.
é só caco. Deus não faz reforma, mas Ele cria uma nova vida. Ele não junta os caquinhos e cola com aquela técnica japonesa que bota ouro em volta para que aquele peça fique mais bonita. Não, 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 não. Isso pode ser até maneiro na cultura, isso é até muito legal, mas Ele pega tudo e faz de novo. Aleluia! O inimigo quer transformar a sua memória na sua identidade. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Porque Deus quer transformar a tua história em testemunho. E é interessante como isso acontece de maneira natural. A gente conversa com muitas pessoas, e o pastoreio tem muito disso, desse bate-papo, dessa conversa. Cara, inevitavelmente, você está passando umas dificuldades. Sejam elas financeiras, sejam elas nas relações, sejam... Cara, se você se abrir, se você decidir, se você não controlar e deixar Cristo entrar, eu não te dou 2 anos, alguns meses para tu estar começando a contar teus testemunhos. E mais do que contar um testemunho aqui na frente, não. Você ser um testemunho. Deus me curou nisso, eu vou curar outras pessoas no nome dele também nessas áreas. Deus, eu passei por essas experiências e aprendi com elas. Agora você está apto a ensinar outras pessoas a passarem por elas também. Eu estou fazendo um pouco disso, estou pegando as coisas da área de comunicação, aquilo que... Cara, e agora eu vou começar a botar isso para fora. Onde em mim uma vez isso foi um problema, hoje eu estou dando a solução para mais de 28 pessoas que decidiram caminhar junto. Olha só que legal. Estou no horário, né? Ou fora dele já, né? Imagina alguém tentando dirigir olhando só pelo retrovisor. Vai conseguir? Não vai conseguir. A gente consegue até andar alguns metros, mas inevitavelmente a gente vai bater. O retrovisor é feito para que a gente olhe por um instante, para uma consulta rápida. Mas ele não é feito para que a gente dirija o tempo todo, tentando chegar no nosso destino só olhando para o retrovisor. Já pensou? Que doideira. Não vai dar certo. Deus está dizendo isso hoje para a gente. Para de tentar construir o futuro olhando apenas para o retrovisor da sua vida. E aqui, eu quero deixar algumas perguntas para que vocês reflitam. Quais são as lembranças que continuam controlando as tuas decisões? Qual é a culpa que continua determinando a tua identidade? Qual é a ferida que continua aberta e que você está impedindo Cristo de curar e de sarar e que está impedindo você de amar de novo? Qual é o fracasso que continua dizendo para você que você não serve? Meu irmão, enquanto você continuar alimentando essas pedras e colocando essas pedras dentro do teu poço, o rio vai continuar bloqueado. Coloque-se de pé. E o texto que nós lemos de Isaías, Deus termina dizendo, olha, eis que eu vou fazer uma coisa nova. Aleluia. Eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou construir estrada no meio do deserto, onde só tem areia, poeira e não tem chão firme. Eu vou construir uma estrada completamente nova. E eu vou fazer rio fluir pelo meio de um lugar que aparentemente é uma terra seca. Eu não sei se hoje tua vida está cheia de poeira quente e sem fundamento.
Ou se você está achando que a coisa está meio seca, meu irmão, não importa onde você esteja, em que momento você esteja, o nome que você queira dar para isso, eu sei que o meu Deus, Ele constrói essas estradas e Ele constrói e faz nascer rios nos lugares mais secos e improváveis. Aleluia. O novo de Deus nunca é um impedimento pela falta do poder dEle. Por que o novo de Deus não acontece na minha vida? Não é porque Deus não tem poder. Mas às vezes o novo de Deus não acontece e ele é impedido pela dificuldade que nós temos de soltar aquilo que é velho. De soltar aquilo que é antigo, de soltar o nosso passado e se desprender disso. E meu irmão, talvez nessa manhã Deus não queira fazer algo em você. Ele só está querendo tirar algo de você. Talvez a culpa, a vergonha, uma lembrança, uma identidade antiga, uma voz que insiste em ficar dizendo para você que Cristo não te transformou nada. Não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso, em nome de Jesus, meu irmão. Hoje não é um encontro para que a gente esqueça o nosso passado, não é isso não. Mas é um encontro para a gente entregar o nosso passado a quem já levou sobre si toda a nossa culpa na cruz. Aleluia! Feche teus olhos. Jesus não morreu apenas para perdoar os nossos pecados, mas Ele morreu para libertar a gente dessa necessidade de continuar vivendo, sendo definido pelo nosso passado. Meu irmão, o rio da graça sempre corre para frente, aleluia. Quem vive olhando para o ontem dificilmente vai perceber os rios que Deus já começou a fazer. Como é que alguém então consegue deixar o passado para trás? Porque é fácil falar. Mas quem já viveu e vive da culpa sabe que ela é pesada. Quem já foi traído sabe como é que essa dor insiste em voltar. Quem já fracassou sabe que a mente gosta de revisitar aquilo que Deus já disse que perdoou e que Ele nem se lembra mais. Eu queria te convidar, porque Deus não deixou para a gente somente uma mensagem, mas Ele deixou para nós uma mesa. E cada vez que a gente se reúne, a gente celebra essa mesa, a gente celebra a ceia. E eu creio que essa ceia de hoje, Deus está dizendo: olha, para de olhar para você e volte a olhar para o meu filho. Quando a Bíblia vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é para que você fique procurando um monte de pecado ali dentro. Porque, meu irmão, você vai esquecer de algum, então já deu errado. Mas quando a palavra está dizendo, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, olha para dentro de você. E enxerga Cristo em você. Olha para dentro de você e não fica preso à culpa, ao passado, aos fracassos, às vitórias antigas. Não, mas ao olhar para dentro de si, enxergue a cruz, porque a cruz, ela é o único lugar onde o passado perde o seu poder. A mesa de Cristo é o lugar onde o passado perde a voz. E talvez nessa manhã tenha gente aqui que está sendo definido pelo pior dia da sua vida. Você olha para dentro de si e enxerga o rompimento.
o afastamento. Você olha para dentro de si e vê o pecado, enxerga a queda, olha para o fracasso, vê a culpa, enxerga a vergonha. Mas quando Deus olha para você em Cristo, Ele não vê o pior dia da sua vida ou a sua pior decisão. Mas quando Deus nos olha, Ele enxerga em nós justiça perfeita de Cristo Jesus em nós. Aleluia! Essa é a beleza do Evangelho. A cruz não tem a ver somente com o perdão daquilo que nós fizemos, mas ela redefiniu quem nós somos. Nós somos o povo da nova aliança. Aleluia! Louvado seja Deus! Diz a palavra que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É uma troca. Cristo recebeu a culpa, nós recebemos a sua justiça. Cristo carregou a nossa condenação, nós recebemos a adoção. Ele morreu e assumiu a morte no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber vida eterna, aleluia. Uma troca de lugar. Não é uma mesma vida olhando para trás, mas é outro lugar, é outro reino, é outra coisa. E antes de nós cearmos, eu queria então orar por você que está nesse lugar hoje. Essa não é uma prática comum nossa, e eu vou pedir para que as luzes do MEV sejam apagadas, por favor. E pedir para que a igreja mantenha os seus olhos fechados, mas estou sentindo a direção do Espírito Santo para fazer essa oração e forçar você a dar um passo. E entenda, quando eu digo forçar, não é uma questão de como é que fala? Oprimir você ou constranger você ou não te dar uma alternativa, não é isso. Mas é como um símbolo de um avanço, de um rio que está fluindo para frente, como alguém que decide assumir um compromisso diferente. Então, meu irmão, se no teu poço a pedra do passado está grande demais, seja pelos fracassos, seja pelo pecado, seja por vitórias antigas, seja por tudo aquilo que você ouviu hoje nessa palavra, eu queria te convidar para que você viesse aqui à frente e a gente fizesse uma oração por você. E este é um passo ele dói, eu sei que dói. Ele te expõe, pode ser que te exponha. Mas como eu disse no início, ou a gente decide mudar, ou nós vamos viver a nossa vida presos numa mentira. Ou nós vamos viver a nossa vida preso nos vícios, preso nos rompimentos, preso aos fracassos, presos a uma história, presos. Enquanto hoje, nessa manhã, Deus está dizendo: foi para a liberdade que eu libertei vocês. Foi para que vocês vivam esse fluxo, esse movimento, esse fluir do rio para frente. Para que vocês sejam rios e que de vocês fluam rios de água viva. E não para que vocês sejam lagos parados. E eu quero te dar então essa oportunidade para que você venha aqui à frente. Ele faz o inimaginável.
O que Deus preparou para mim. Os meus dias estão em suas mãos. Não tenha dúvida. Estou certo em meu coração, nem nos meus melhores sonhos, nem nos meus melhores sonhos vi o que Deus preparou para mim. Os meus dias estão em suas mãos. Deus está fazendo nessa manhã. Deus está fazendo nessa manhã. Permita que Deus faça. Permita que Deus faça. Deus vai te dar novas estratégias. Deus vai deixar fluir a criatividade sobre a sua vida. Deus vai restaurar. Deus vai curar. Eu sinto nessa manhã fluindo um rio de cura, um rio de água viva que tem a ver com cura, cura física, cura emocional, a cura espiritual. Jesus hoje está dizendo: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Não seja um personagem. Não seja um personagem. Nosso Deus não tem compromisso com personagens. Jesus hoje está dizendo: o que você quer que eu te faça? Diga para Ele: eu quero ver de novo. Diga para Ele: eu quero levantar e andar, saltar. Diga o que você deseja. Não se culpe. Não olhe para o teu passado. Não olhe para os teus fracassos. Não olhe para a história de vitória antiga. Eis que estou fazendo novas todas as coisas. Aleluia! 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 Deixa fluir.
aqueles que precisam de uma cura física venham aqui. Eu não sei, eu estou falando de mim, da gripe e da garganta. Mas se você necessita de uma cura física, vem aqui. Por favor, fiquem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Vem aqui, que aí eu consigo achar quem são. Por favor, por favor. Vem cá, por favor. Aleluia. Mais alguém nessa manhã necessita especificamente de uma cura física? Se houver alguém aqui assim nessa manhã, por favor, não deixe de vir. Eu creio naquilo que Deus faz. Eu creio naquilo que Deus faz. Vou pedir o nosso time para que continue ministrando. E eu quero pedir, Sarinha, você ora por um deles aqui. Eu vou orar por alguém. Guto, me ajuda aqui. Deixa a galera. Ora pela Sul, por favor. Para que aqueles que precisam de uma cura emocional venham aqui na frente para que a gente possa orar por vocês. Por favor. Se você deseja e precisa de uma cura nas tuas emoções, se a tua mente tem sido esse lugar de ataque, por favor, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Por favor, vem cá, vem cá. Aqui na frente tem alguém que já estava aqui, que é uma questão de cura emocional? Tem? Se houver, por favor. Não? Ok. Su, você acabou de receber a oração. Ora por ele, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Dani, vem cá, por favor, querido.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pode botar um pouquinho de luz aí na galera, por favor. Vamos para a mesa juntos? Vamos cear juntos? Pega então o teu cálice. Existe alguém aqui que por um acaso não recebeu o seu cálice? Tem alguém? Se houver alguém, por favor, levante uma das suas mãos. Nosso time vai chegar até você. Mas abra aí o teu cálice, pegue o teu pão. A ceia para nós, ela é um memorial, mas ela é para nós também uma declaração de que quando nós participamos dela, a gente está dizendo: olha, o meu passado não é mais o meu Senhor, o meu passado não é mais aquilo que me governa. Mas quando eu me examino, quando eu olho para dentro de mim, eu enxergo Cristo Jesus, onde a minha culpa não me define mais, as minhas quedas, elas não me definem mais, mas foi o sangue de Cristo Jesus que escreveu uma história nova e maior do que qualquer tipo de fracasso ou adversidade que eu tenha tido. Então, meu irmão, ao comer deste pão e ao beber deste cálice, que você traga para sua mente essa consciência. Não é o teu passado que te define, mas é a cruz de Cristo que nos define. Não é o teu fracasso que te define, as tuas derrotas que te definem, mas é a vitória de Cristo na cruz e o sangue dele derramado por nós, que faz de nós uma nova criatura. Então, que você pegue deste pão, coma ele e seja edificado em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. De igual modo, beba do cálice, seja edificado em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por esse encontro, pelo poder transformador e renovador da Tua Palavra. Eu creio que nessa manhã muitas pedras do passado foram tiradas desses poços e que o Teu rio vai continuar fluindo na nossa vida, com água viva, com paz, com amor, com a Tua graça. Essa é a minha oração nessa manhã. Nos dê uma semana abençoada, fluindo, movimentada, andando para frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Meu irmão, vá em paz. Vá em paz. Desfrute desse rio. Não se prenda ao seu passado. E vá viver uma vida extraordinária em Jesus. Deus te abençoe. Valeu.